proteínas formam várias estruturas, além de controlarem a entrada e saída de substâncias da membrana plasmática. Conferem também sustentação a muitos tecidos do corpo e são responsáveis pela concentração dos músculos e pelos transportes de oxigênio no sangue de muitos animais. Elas são ainda fundamentais para o funcionamento dos organismos, pois as reações do metabolismo dependem das enzimas. Todas as enzimas são proteínas. Em resumo, as proteínas exercem função estrutural, enzimática, contrátil, hormonal, de defesa, de transporte e de proteção contra agentes externos, entre outras. Característica das proteínas. As proteínas são formadas pela união de moléculas menores, os aminoácidos. Os aminoácidos são cadeias de carbono com hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e às vezes enxofre. Em sua molécula há um agrupamento de carboxila, COOH, que caracteriza os ácidos graxos, que caracteriza os ácidos orgânicos, e um agrupamento amina, NH2. A união entre os aminoácidos, chamada ligação peptídica, é sempre feita entre carboxila, COOH, de uma unidade, e o grupo amina, NH2, de uma unidade vizinha. O composto formado é um peptídeo. Se forem apenas 2 unidades, é um dipeptídeo, 3, tripeptídeo, e assim por diante. Desse modo, formam-se filamentos mais ou menos longos, os polipeptídeos. A sequência característica, chamada estrutura primária, é responsável pelas propriedades da molécula. Portanto, com 20 tipos de aminoácido, podemos ter um número praticamente infinito de proteínas diferentes. Assim como 20 letras de um alfabeto, é possível criar um número praticamente infinito de palavras. Como a proteína se dobra no espaço? A proteína não é apenas um fio de aminoácido esticado no espaço. Esse fio se torce e adquire, em geral, uma forma de hélice. Essa hélice é mantida por causa das ligações de hidrogênio, ou seja, pontes de hidrogênio. O enrolamento da cadeia polipeptídica é chamada estrutura secundária. Na maior parte dos casos, a cadeia de aminoácidos se enrola mais de uma vez. A hélice descreve, então, curvas nas 3 direções do espaço, dobrando-se várias vezes sobre si mesma. A proteína adquire assim uma estrutura tridimensional, chamada estrutura terciária. Além das ligações de hidrogênio, há atrações elétricas entre os aminoácidos que ficam com carga positivas e outros com carga negativa, entre outras ligações. Concluímos então que a estrutura terciária da proteína depende da sequência de aminoácidos. Se trocarmos um aminoácido com carga positiva por outro sem carga ou com carga negativa, por exemplo, a proteína pode deixar de se dobrar nessa região, mudando sua forma. Enzimas e anticorpos exercem suas funções encaixando-se em outras moléculas. Portanto, desvendar a estrutura de proteínas por meio de análise feitas em químicas permite compreender melhor o que acontece nos seres vivos. Isso é porque a forma da proteína é importante. A desnaturação das proteínas. Calor, variação da acidez, presença de algumas substâncias químicas podem romper as ligações que mantêm a forma da proteína, isto é, podem deformá-la, alterando sua estrutura secundária e terciária, que desmancha a estrutura espacial da molécula, destrói suas propriedades. Nesse caso, dizemos que ocorreu a desnaturação. A desnaturação das proteínas pode ser usada para esterilizar utensílios e alimentos. Isso é possível porque os micro-organismos morrem quando submetidos ao calor, porque suas enzimas perdem a forma e não funcionam mais. A desnaturação também pode ser perigosa quando temos febres muito altas. A desnaturação pode inativar proteínas do sistema e causar morte. Energia de ativação. Muitas vezes as substâncias químicas precisam de energia para começar a reação. Muitas reações precisam de uma ajuda inicial para acontecer. Essa ajuda é fornecida por uma forma qualquer de energia, que deixa as moléculas de substância em condições de iniciar a reação. Podemos comparar essas moléculas a uma pedra. Para rolar do alto de um morro, precisa de ser levada até lá.
Essa energia inicial necessária para desencadear uma reação é chamada de energia de ativação. Enzimas funcionam como catalisadores, diminuindo a quantidade de energia de ativação necessária para que as reações ocorram. Com isso, as reações podem ocorrer mais rapidamente em temperatura compatível com a vida. Como a enzima funciona? Todas as enzimas são proteínas. As enzimas podem ser proteínas simples, que possuem apenas aminoácidos, ou conjugadas, proteínas associadas a uma parte não proteica. No caso das proteínas conjugadas, o composto não proteico, chamado cofator, pode ser um metal ou uma molécula orgânica. Nos casos em que o cofator é uma molécula orgânica, a enzima conjugada é chamada de coenzima. Nesse caso, a parte proteica é chamada de apoenzima e o conjunto completo é chamado de holoenzima. As enzimas possuem uma forma especial, ou seja, um perfil característico. Uma determinada região da enzima, o centro ou sítio ativo, possui um formato que lhe possibilita encaixar-se nos reagentes de reação, os substratos. Quando a enzima se encaixa nos reagentes, ela é capaz de alterar a estrutura dessas moléculas, permitindo que a reação ocorra com menor energia de ativação. No final da reação, a molécula do produto se separa da enzima, que permanece inalterada. Como não é gasta, a enzima pode repetir o processo com novos reagentes. Assim, podemos compreender que é suficiente uma pequena concentração de moléculas de enzima para a reação ocorrer. Uma enzima para cada tipo de reação. Podemos concluir que uma enzima só catalisa reações cujos reagentes têm um formato complementar à sua, pois só assim pode ocorrer o encaixe entre eles. É por isso que as enzimas são específicas. Cada tipo de enzima funciona apenas para um determinado tipo de reação. Costuma-se dizer que a enzima está para o substrato, assim como uma chave está para a fechadura. Fatores que alteram a velocidade das reações enzimáticas. Concentração das enzimas. Aumentando a concentração das moléculas da enzima, a velocidade da reação aumenta, desde que haja quantidade de substrato suficiente para receber as enzimas. Concentração do substrato. Aumentando a concentração do substrato, aumenta-se a velocidade da reação até o momento em que todas as moléculas de enzima fiquem ocupadas. Temperatura. Uma elevação na temperatura também aumenta a velocidade das reações químicas, mas quando a reação é enzimática, observamos que a velocidade aumenta até certo nível e então começa a diminuir. Esse prejuízo na velocidade a partir de determinada temperatura é consequência da desnaturação da enzima pelo processo de calor. Sua forma se modifica, dificultando o encaixe do substrato. Grau de acidez da solução. Alterações de pH também podem mudar a forma da enzima, afetando seu funcionamento. Uma solução muito ácida, por exemplo, apresenta concentração alta de íons, H+, que neutralizam regiões negativas das moléculas da enzima, alterando ligações elétricas que mantinham sua forma. Cada enzima tem um pH ótimo. Cada enzima tem um pH ótimo para o seu funcionamento. Acima ou abaixo desse pH, sua atividade diminui. O pH ótimo varia de acordo com a enzima.